No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Heleninha causa constrangimento em todos ao chegar à casa de Bartolomeu. A reunião, organizada para comemorar os novos contratos da Paladar, transcorria em clima elegante e descontraído, até a chegada inesperada da artista plástica. Com os olhos marejados e visivelmente alterada, Heleninha atravessa o salão ignorando os olhares surpresos. Ao avistar Ivan conversando com Raquel e Poliana, ela se aproxima aos berros. "Então é isso? É aqui que você se esconde?" Bartolomeu tenta contornar a situação com diplomacia, mas o estrago já está feito. Raquel, constrangida, se retira discretamente. Aldeide sente ciúmes da relação de Poliana com Raquel. Observando de longe a cumplicidade entre eles, Aldeide murmura para si: "Ela não é da família, e já quer tomar o lugar do meu irmão." A mágoa transborda quando vê Raquel ajudar Poliana a servir o jantar, como se fosse parte íntima da casa. Celina revela a Afonso seu receio de que Ivan possa querer se separar de Heleninha. Sozinha com o sobrinho no escritório, ela desabafa: "Ele está cansado, Afonso. Toda essa instabilidade. E com a Raquel por perto, temo que ele acabe tomando uma decisão definitiva." Afonso escuta em silêncio, refletindo sobre o casamento em ruínas da irmã. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Fátima decide procurar Renato para ajudá-la a se tornar uma influencer profissional. "Você me prometeu visibilidade. Agora preciso de resultados reais", diz ela, exigente. Renato hesita, mas acaba marcando uma sessão de fotos com um fotógrafo famoso. Aldeide visita Consuelo na TCA e troca provocações com Marco Aurélio. A reunião casual vira uma queda de braço verbal. "Você continua o mesmo farsante de sempre", solta Aldeide. Marco responde com ironia: "E você sempre querendo bancar a moralista." Enquanto isso, Aldeide e André se cruzam e trocam olhares sugestivos, sem esconder a tensão. Ivan descobre que Heleninha invadiu sua privacidade ao vasculhar seus e-mails e mensagens. Revoltado, ele arruma uma mala e avisa Celina que vai dormir fora. Celina, aflita, o convence a ficar. Mas Ivan acaba encontrando Heleninha desmaiada, embriagada no chão do quarto, agarrada a uma foto dos dois. Com câncer, Afonso depende de irmão morto em virada inédita. Uma reviravolta chocante e emocional está prestes a estremecer. Afonso, até então símbolo de vitalidade, coragem e resistência, será surpreendido com um diagnóstico devastador: leucemia mieloide aguda. A doença, que acomete as células tronco da medula óssea, responsáveis pela produção de glóbulos brancos, surgirá em um momento crucial de sua trajetória, exigindo resiliência, fé e, acima de tudo, sacrifícios. O que ninguém espera é que a chance real de salvação virá de alguém que, segundo a própria família, estaria morto há anos: Leonardo, o filho oculto de Odete Reutemann. O público acompanhará um momento íntimo e profundamente humano entre Afonso e Solange. Após sentir uma série de sintomas preocupantes, como fadiga intensa, febres recorrentes e manchas roxas pelo corpo, o atleta procurará ajuda médica e será surpreendido com o diagnóstico. Em uma conversa reservada, já abalado pelas informações, Afonso decidirá revelar a verdade à mulher que mais ama. "Solange, a gente sempre se prometeu que não haveria segredos entre nós, né? Pois então, eu tô com leucemia. Não sei como nem porquê, só sei que aconteceu", confessará ele, com a voz embargada e os olhos marejados. Solange, inicialmente em estado de choque, reagirá com força. Ela se recusará a aceitar o diagnóstico como uma sentença de morte. "Isso tem tratamento, Afonso. Vai ter cura, sim. Vai ter cura", afirmará, abraçando-o com força. O oncologista responsável pelo caso explicará os próximos passos do tratamento. Afonso terá que passar por sessões de quimioterapia para controlar a produção anormal das células cancerígenas e, se possível,
submeter-se a um transplante de medula óssea, o que poderá ser sua única chance de remissão completa. É aí que a busca por um doador compatível se tornará central na narrativa. O médico será claro. As maiores chances de compatibilidade geralmente estão dentro da própria família, principalmente entre irmãos de sangue. Movido pela esperança e apoiado por Solange, Afonso iniciará a procura. Pedirá que Heleninha, sua meia-irmã por parte de mãe, se submeta aos testes de histocompatibilidade. Além dela, outras possíveis parentes da família Reitman também serão convidadas a colaborar. No entanto, o resultado dos exames será desanimador. Nenhuma delas será compatível. As chances de encontrar um doador fora da família biológica serão mínimas, e o tempo estará contra eles. Nesse cenário tenso, onde cada segundo poderá fazer diferença entre a vida e a morte, uma figura insuspeita surgirá como um trunfo escondido no baralho. Odete Reutemann, conhecida por sua frieza e desprezo até mesmo pelos próprios filhos, tomará uma atitude que deixará todos ao seu redor em estado de choque. A empresária, após descobrir os exames de Afonso e a urgência do transplante, sairá às escondidas de sua mansão e viajará até uma propriedade isolada no interior do estado do Rio de Janeiro. Lá, encontra-se Leonardo, o filho que ela declarou publicamente como morto há 14 anos, após um suposto acidente de carro. O público, que já conhecia a existência de Leonardo por meio de insinuações e cenas veladas, finalmente verá o jovem em cena. O rapaz, com traços de autismo e algumas limitações cognitivas, será mostrado em um estado de fragilidade, mas cercado de cuidados médicos e conforto. Odete sempre o manteve afastado da sociedade, não por amor ou compaixão, mas por vergonha e conveniência. Para ela, a existência de um filho defeituoso seria um obstáculo em sua trajetória de poder e controle. Mesmo relutante, ela ordenará que os médicos da propriedade façam os exames de compatibilidade genética entre Leonardo e Afonso, sem dar maiores explicações. É só um procedimento. Eu pago vocês para obedecer, não para perguntar, dirá, com o olhar gélido. Dias depois, o resultado chegará. E será bombástico. Leonardo é 100% compatível com Afonso. A melhor chance que ele tem de sobreviver está nesse transplante, informará o hematologista com firmeza. A revelação cairá como uma bomba sobre Odete, que se verá diante de um dilema ético e emocional. Manter o segredo que sustentou por mais de uma década ou assumir publicamente que mentiu sobre a morte do próprio filho. Internamente, Odete travará uma batalha intensa. Ser forçada a expor Leonardo significará ruir com a imagem de perfeição e poder que construiu ao longo dos anos. Afinal, se Leonardo está vivo, por que foi escondido? Por que ela enganou toda a família? Por que privou o jovem do convívio social e da própria identidade? Além disso, a revelação poderá colocar em risco sua reputação nos negócios, principalmente diante dos olhares vigilantes de rivais como Raquel, Marco Aurélio e outros empresários da elite carioca. Odete perceberá que, pela primeira vez, está sendo encurralada por uma situação que nem todo seu dinheiro ou influência poderá controlar. A decisão de autorizar ou não o transplante, portanto, não será apenas médica, será também moral, política e pessoal. Enquanto isso, Celina tentará entender o que se passa. Notará o comportamento estranho de Odete, seus sumiços repentinos e o nervosismo crescente. Afonso, por sua vez, começará a se preparar psicologicamente para enfrentar o tratamento, sem saber da existência de Leonardo. Passará a rever toda sua trajetória, refletirá sobre as escolhas da família e se aproximará ainda mais de Celina, que servirá como um pilar emocional nesse momento sombrio. Será justamente em uma conversa com Celina que ele desabafará. Você acredita que a vida é só acaso, tia? Porque se for,
Então por que tanta gente ruim vive tanto e tanta gente boa morre cedo? Perguntará ele, com os olhos marejados. Celina o confortará com um abraço silencioso. Paralelamente, o clima dentro da TCA será de tensão crescente. Marco Aurélio começará a perceber movimentações estranhas de Odete e tentará se aproveitar disso para desestabilizá-la. Já Maria de Fátima, desconfiada de que há algo valioso escondido, começará a bisbilhotar os arquivos de Odete e poderá, sem querer, descobrir a existência de Leonardo. A situação atingirá o ápice quando Leonardo, sob os cuidados de uma enfermeira, for conduzido a um hospital de alto padrão para fazer novos exames preparatórios. Odete exigirá sigilo absoluto e ameaçará a equipe médica para evitar qualquer vazamento de informação. Mas, como em toda boa novela, nada ficará oculto por muito tempo. Um funcionário do hospital reconhecerá Leonardo de antigas fotos publicadas antes do suposto acidente e entrará em contato com a imprensa. Nesse momento, a tensão se tornará insuportável. A possibilidade de um escândalo público colocará todos os personagens em rota de colisão. Afonso, ainda sem saber da verdade, ficará cada vez mais debilitado. O tratamento quimioterápico começará a cobrar seu preço, provocando náuseas, queda de cabelo e um cansaço avassalador. Mesmo assim, ele se manterá firme. Enquanto isso, Leonardo começará a se agitar emocionalmente, sentindo que algo está mudando em sua rotina protegida. O jovem, apesar das limitações, perceberá que há algo importante acontecendo e começará a repetir frases como: "Eu tenho irmão! Eu tenho irmão!" A enfermeira, tocada pela inocência e a sensibilidade do rapaz, passará a questionar as ordens rígidas de Odete. Com todos esses elementos em jogo, o drama médico, o segredo familiar, a tensão política e a rivalidade entre os personagens, a trama ganhará um novo fôlego rumo à sua reta final, entregando ao público uma das mais impactantes viradas da novela. Grávida, Fátima provoca a própria queda da escada para interromper a gestação e Raquel dá o troco e despreza a filha em público. Afonso também descobre a traição com César e expulsa a golpista de casa. Maria de Fátima viverá o início de sua derrocada moral, emocional e social. Após conquistar o luxo e o status que tanto desejava, a vilã começará a ver sua vida virar de cabeça para baixo. Tudo terá início com a descoberta de uma gravidez inesperada. Uma novidade que, em vez de trazer alegria, vai lançar Fátima em um abismo de desespero, dúvidas e pavor. Depois de alguns dias sentindo enjoos constantes e percebendo alterações em seu corpo, Maria de Fátima decidirá fazer um teste de farmácia. Ao ver o resultado positivo, sua primeira reação será de incredulidade. "Não é possível. Isso não pode estar acontecendo comigo", dirá ela, nervosa, trancada no banheiro da mansão. O pânico tomará conta da jovem, especialmente quando ela lembrar que Afonso, seu marido, é estéril. Essa informação, que até então parecia irrelevante, agora surgirá como uma bomba prestes a explodir. Determinada a confirmar a situação, ela procurará uma clínica em segredo e fará exames. O diagnóstico será implacável. 3 meses de gestação. A médica, com um sorriso gentil, ainda dirá: "Parabéns, você vai ser mãe." Mas a vilã apenas arregalará os olhos. O que para outras mulheres seria motivo de festa, para Maria de Fátima será o início de um pesadelo. Logo em seguida, Fátima terá um encontro com Celina, que lançará a frase fatal: "Você sabia que o Afonso não pode ter filhos? Ele fez um tratamento anos atrás, é estéril." A revelação cairá como um raio sobre a jovem. Ela sentirá as pernas bambearem, o estômago embrulhar e os olhos marejarem. O que era uma gravidez indesejada se tornará uma ameaça concreta à sua fachada de esposa perfeita. A dúvida surgirá como um fantasma. E se o pai da criança for César? Completamente desorientada,
Fátima começará a se isolar. Evitará Afonso, fingirá dores de cabeça, mudará os hábitos alimentares e passará a dormir em outro quarto, sob a justificativa de estar gripada. Afonso estranhará o distanciamento, mas será paciente. Ele, apaixonado, não imaginará o que está por vir. Enquanto isso, Fátima tomará uma decisão radical. Após muitas pesquisas na internet e consultas discretas com farmacêuticos, ela considerará a hipótese de interromper a gravidez sozinha. Tentará chás abortivos, subirá escadas de salto alto, forçará o corpo com exercícios pesados. Tudo em vão. Nenhuma das estratégias improvisadas surtirá o efeito desejado. O desespero só aumentará. Sozinha em seu quarto, ela chorará e sussurrará: "Esse filho vai acabar com a minha vida." Em um momento de delírio, Fátima decidirá ir atrás de Raquel. Na sua cabeça, a mãe talvez pudesse ajudá-la, acolhê-la, ou ao menos aliviar sua dor. O reencontro entre as duas ocorrerá de forma inesperada. Durante um elegante evento promovido pela TCA no Teatro Municipal, Raquel aparecerá ao lado de Renato, a convite da diretoria da companhia aérea. A empresária estará deslumbrante em um vestido preto elegante, chamando a atenção de todos por onde passa. Fátima, ao vê-la à distância, sentirá uma mistura de saudade, culpa e esperança. Talvez ela me escute, talvez ela me abrace, pensará. Ao se aproximar com os olhos marejados e a voz embargada, suplicará: "Por favor, eu preciso falar com você." Mas Raquel, em um gesto firme e simbólico, dará as costas para o passado. "Acho que houve um engano. Eu não te conheço." Responderá, sem alterar o tom de voz. A filha tentará insistir: "Sou eu, mãe, a sua filha." Mas Raquel, impassível, cortará qualquer chance de aproximação. "Me desculpe, mas não tenho nada para conversar com você. Com licença, o público verá uma Raquel forte, decidida a não se deixar mais manipular." Fátima, por outro lado, ficará arrasada. O rosto se contorcerá em dor. A humilhação diante dos convidados será o gatilho para um ato desesperado. Ela correrá para o segundo andar do teatro, completamente transtornada. A escadaria imponente, com corrimãos dourados e degraus de mármore, será o cenário do seu drama. Sem pensar duas vezes, ela se jogará do topo, provocando uma queda brutal. O barulho ecoará por todo o salão. Pessoas gritarão, os seguranças correrão, e Raquel, ao ouvir os murmúrios de que uma mulher grávida caiu da escada, voltará os olhos e se aproximará com um misto de espanto e desconfiança. Maria de Fátima será levada inconsciente para o hospital. Os médicos correrão contra o tempo para salvá-la e tentarão preservar a vida do bebê. A situação será grave. Na emergência, Celina chegará chorando e avisará a Afonso que largará uma reunião para ir até o hospital. Quando chegar lá, verá a esposa pálida, com os olhos fechados e o corpo cheio de hematomas. A gestação, no entanto, resistirá à tentativa de aborto. O médico informará: "Ela teve escoriações e uma fratura no pulso, mas o bebê está bem." Ao ouvir isso, Afonso ficará em choque. "Bebê? Que bebê?" questionará, confuso. A médica, percebendo que o pai não sabia da gravidez, hesitará antes de responder. "Desculpe, eu achei que você já soubesse." O clima mudará imediatamente. Afonso sentirá o mundo desabar sob seus pés. Ligará os pontos, relembrará as falas de Celina e, como num filme, verá César surgir em seus pensamentos. Sem perder tempo, ele sairá do hospital e seguirá direto para a casa. Ao chegar na mansão, encontrará César no quarto do casal. O amante da esposa estará sem camisa, fumando um cigarro tranquilamente. Afonso perderá o controle. "Seu canalha!" gritará antes de partir para cima dele. A briga será intensa, com socos, gritos e móveis quebrados. Fátima, mesmo ainda machucada, tentará intervir, mas será ignorada. Sem dar ouvidos a justificativas, Afonso deixará claro: "Eu quero um teste de DNA. E quando ficar provado que esse filho não é meu,
Você vai sair da minha vida para sempre. Fátima, em prantos, tentará seduzi-lo, alegar que foi um erro, que estava fragilizada, mas o empresário não se deixará enganar. Ele ligará para seu advogado e pedirá que providencie a separação imediata. Nos dias seguintes, enquanto aguarda o resultado do exame, Fátima será obrigada a se manter em repouso na mansão, ignorada por todos. A cozinheira, os seguranças, até os funcionários da limpeza evitarão cruzar olhares com ela. Afonso passará dias trancado no escritório. Finalmente, o laudo do DNA chegará. E como já se suspeitava, o bebê não é de Afonso. O empresário chamará Fátima para uma conversa final. Frio, direto, entregará os documentos nas mãos dela. Você conseguiu. Destruiu tudo que a gente tinha. Mas agora é você que vai arcar com as consequências. A jovem, arrasada, tentará implorar uma nova chance. Afonso, eu te amo. Foi um erro, uma fraqueza, mas ele não se abalará. Você não sabe o que é amor. Você ama status, dinheiro, aparência, mas amor de verdade, disso você nunca entendeu nada. Com essas palavras, ele apontará para a porta. Fátima sairá da mansão pela última vez, com os olhos inchados, as mãos sobre a barriga e sem saber para onde ir. Expulsa da mansão sem ter para onde ir, Maria de Fátima vagará pelas ruas do Rio de Janeiro com uma pequena mala e a alma dilacerada. A maquiagem borrada, os cabelos desgrenhados e os sapatos altos nas mãos revelarão uma mulher despida de toda a vaidade que sustentava sua imagem de socialite. O frio da madrugada, a indiferença dos carros que passam e os olhares de julgamento de estranhos servirão como reflexo de tudo que perdeu. Pela primeira vez em muito tempo, Fátima sentirá medo, não apenas do futuro, mas de si mesma. Com fome, enjoos e a barriga já evidente, ela buscará abrigo em uma pensão decadente, onde pagará o mínimo por uma noite em um quarto sujo, de colchão fino e cheiro de mofo. Deitada, abraçada ao próprio corpo, chorará baixinho até pegar no sono. No dia seguinte, voltará a usar o nome da mãe para tentar abrir portas. Ligará para conhecidos, antigos contatos da alta sociedade e até para César. Todos recusarão ajudá-la. Afastado após o escândalo, o amante também se negará a assumir o filho. Você me usou para subir na vida, Fátima, e agora quer jogar isso no meu colo? Dirá ele, covardemente. Marco Aurélio surta e vira bicho ao ver o filho de saia. Tiago entrará na sala com um sorriso tímido, usando uma peça diferente do habitual. Uma saia preta estruturada, de alfaiataria, combinada com camisa social e botas. A composição, longe de ser caricata ou exagerada, refletirá exatamente o espírito de liberdade que o jovem começará a buscar. A peça será um presente de Eunice, mãe de Fernanda, que começará a colaborar com a Tomorrow em uma campanha de moda sem gênero. O impacto será imediato. Marco Aurélio, sentado à mesa tomando uísque, ficará paralisado ao ver o filho. A primeira reação será de confusão. Em seguida, virá a fúria descontrolada. Mas que porra é essa, Tiago? A frase soará como um tiro no apartamento elegante, deixando até Leila, sempre contida, constrangida. Fernanda tentará interceder. Seu Marco, a saia foi feita pela minha mãe. É uma peça de design para uma campanha moderna que a Tomorrow vai lançar. O Tiago só vestiu porque gostou. O executivo baterá com força no braço da poltrona, levantando-se com expressão de quem perderá o controle. Gostou? Isso é roupa de homem, por acaso? Isso é coisa de palhaço, de moleque mimado. Tira isso! Tira agora! Berrará, caminhando até o filho e apontando o dedo em sua cara. Tiago não se intimidará. Com um olhar firme, responderá. A única palhaçada aqui é esse show que você tá dando, pai. Tá todo mundo vendo. É uma roupa, uma saia, e é minha escolha. Você acha que gritar vai mudar alguma coisa? Bruno observará tudo em silêncio.
completamente sem reação. Leila tentará conter os ânimos, colocando-se entre os dois. Pelo amor de Deus, Marco Aurélio, baixa a voz. Você está sendo ridículo. Ridículo? Ridículo é esse teatro? Essa palhaçada dentro da minha casa. Um homem de saia. Isso é uma provocação. Isso é um desaforo. Continuará, cada vez mais vermelho de raiva. Tiago tentará manter a calma, mas a pressão emocional começará a transparecer. A voz começará a falhar. Você sempre foi assim, né? Qualquer coisa fora do seu quadrado já vira motivo para escândalo. A vida não é o mundo podre da TCA, pai. Aqui fora tem gente real, com sentimentos reais. E roupa não define caráter. Fernanda pegará na mão de Tiago, tentando acalmá-lo. Leila se aproximará do marido, mas será empurrada com brusquidão. Sai da frente, Leila. Eu vou ensinar para esse menino o que é ser homem. Você quer ensinar o quê? A mentir, a manipular, a roubar? Porque isso sim você faz com maestria, retrucará Tiago exaltado. O conflito chamará a atenção dos vizinhos, com vozes ecoando pelo corredor do prédio. A briga tomará contornos tão intensos que Leila decidirá intervir com mais veemência. Você tá passando dos limites, Marco. É só uma roupa. Você precisa entender que o Tiago é um ser humano, não um projeto que você quer moldar. Ele não tem que ser a imagem do seu ego. Mas Marco Aurélio não conseguirá ouvir. A ideia de que seu filho, agora um homem feito, estivesse andando de saia, o colocará em rota de colisão consigo mesmo. Sentirá que seu poder como patriarca está sendo desafiado. Eu juro, eu pensei que esse menino estava melhorando. Arrumou uma namorada, fez sexo, começou a sair. E agora me aparece assim? Isso é deboche. Tá me provocando. Fernanda tentará falar, mas será interrompida por mais um ataque verbal. E você, menina? Devia ter vergonha de andar com um rapaz desse jeito. Sua mãe devia ter te educado melhor. Educação é respeitar o outro. E desculpe, mas quem está precisando rever conceitos aqui é o Senhor, dirá Fernanda, se colocando firme. Tiago, sem dizer mais uma palavra, puxará a mão de Fernanda e se dirigirá à porta. Vambora! Aqui não dá para ficar nem mais 5 minutos. Ao ver o filho indo embora, Marco Aurélio surtará ainda mais. Jogará o copo de uísque na parede, esmurrará a porta e gritará sozinho no apartamento. Eu não criei um viado! Eu não criei um palhaço! Esse menino tá me destruindo! Leila se chocará com a violência das palavras. Os olhos de Bruno, agora cheios de lágrimas, deixarão claro que a família se fragmentou mais uma vez. Nos corredores da TCA, no dia seguinte, o assunto correrá como fogo. Funcionários comentarão o escândalo da noite anterior, alguns preocupados com a imagem de Marco Aurélio. A essa altura, as atitudes do executivo já terão gerado rumores de decadência emocional. Tiago, por sua vez, estará em um café com Fernanda e Eunice, ainda abalado com os ataques do pai. Eu tentei ser o filho que ele queria, juro que tentei, mas eu cansei de apagar quem eu sou para caber no mundo dele. Eunice, sensível, oferecerá apoio. Você não tem que caber em mundo nenhum. Você tem que construir o seu. Enquanto isso, Leila terá uma conversa franca com Marco Aurélio. Pela primeira vez, ela deixará de passar pano para os surtos do marido. Sabe o que está te incomodando? Não é a saia. É o fato de que você perdeu o controle. E você não sabe lidar com liberdade. Você quer um filho que não existe. Mas o executivo se mostrará irredutível. Eu não vou aceitar isso. Se ele quer ser um rebelde, que vá morar na rua. Aqui não. Leila ficará calada. Mas algo em seu olhar indicará que o limite dela também está se aproximando. Pela primeira vez, ela enxergará Marco Aurélio como uma ameaça à própria família. Um homem engolido pelo ego, preso aos valores ultrapassados que tanto destruiu nos outros. Enquanto isso, Bruno conversará com Tiago escondido. Eu não entendo tudo isso ainda, mas eu te admiro, sabia? Porque você é corajoso.
Tiago se emocionará. A relação dos dois começará a se fortalecer num nível novo, mais íntimo e livre, marcado pela escuta e respeito mútuo, exatamente o que faltará em casa. Ao longo dos dias, Marco Aurélio não conseguirá esquecer a cena da saia. Ele terá pesadelos, reviverá a discussão, verá o rosto de Tiago com raiva, sentirá que está perdendo o controle da própria narrativa. Num acesso de desespero, tentará reverter a situação procurando um terapeuta para o filho sem consultá-lo. Quando Tiago souber disso, explodirá. Agora você quer me internar? Acha que eu sou doente? Que vergonha de você, pai! O embate entre gerações atingirá seu ápice. Marco Aurélio, que sempre se vangloriou de estar no controle, começará a experimentar o peso da rejeição dentro da própria casa, não só por Tiago, mas por Leila e até por Bruno. A tensão familiar se espalhará como uma rachadura pelas paredes do apartamento, e o clima será de um silêncio pesado, onde cada palavra não dita parecerá um grito preso. E o símbolo de toda essa ruptura será a saia, uma simples peça de roupa. Mas para Marco Aurélio, uma ameaça. Para Tiago, liberdade. Para Leila, um divisor de águas. E para o público, o retrato de um país em transição. Nos dias que se seguirem ao escândalo, Marco Aurélio tentará seguir a rotina como se nada tivesse acontecido. Chegará à TCA como de costume, cumprimentando funcionários com aquele sorriso cínico que usava para mascarar a arrogância. Mas por dentro estará um turbilhão. A imagem do filho vestindo uma saia o assombrará. Cada vez que fechar os olhos, ouvirá o som do próprio grito: "Tira isso!", ecoando como um fracasso pessoal. Mas o mundo ao seu redor não deixará que o assunto morra. A própria Tomorrow divulgará discretamente a imagem de Tiago usando a peça. A imagem viralizará. Comentários elogiarão a coragem do rapaz, a modernidade da campanha e a quebra de estereótipos. Um colunista influente escreverá: "Enquanto alguns herdeiros envergonham o nome da empresa, outros nos enchem de orgulho. Parabéns, Tiago. Raquel fica na miséria após golpe de Odete. A vida de Raquel vai virar do avesso quando Odete Reutemann colocar em prática um plano calculado para destruir sua rival de uma vez por todas. O golpe devastador não apenas arruinará financeiramente a ex-vendedora de sanduíches, como também a deixará à beira de um colapso emocional. A ruína de Raquel começará com uma traição vinda de dentro da própria família Reutemann. A revelação de que Celina, irmã de Odete, é sócia oculta da Paladar. A bomba será detonada por ninguém menos que Maria de Fátima. Após ser desmascarada e expulsa da mansão dos Reutemann por Afonso, a vilã tentará salvar sua pele jogando outras verdades explosivas no ar. Durante uma discussão acalorada, ela revelará com um tom debochado e vingativo que Celina vem investindo na Paladar às escondidas. A revelação cairá como uma bomba no colo de Odete, que se revoltará ao descobrir que a irmã está envolvida com a mulher que ela mais odeia no mundo. Sem perder tempo, Odete irá atrás de Celina exigindo explicações. A socialite tentará justificar o investimento como uma forma de diversificar seus negócios, mas não conseguirá convencer a irmã, que a acusará de traição e, com sangue nos olhos, decidirá pôr um fim definitivo à parceria entre Celina e Raquel. Implacável, a magnata da TCA oferecerá uma quantia generosa para comprar a parte da irmã na Paladar. Uma oferta impossível de recusar. Odete dá o bote na Paladar e surpreende Raquel. Com a negociação feita em tempo recorde, Odete se tornará oficialmente a maior acionista da Paladar. Logo depois, ela fará questão de visitar pessoalmente o restaurante, interrompendo uma reunião de Raquel com fornecedores para anunciar sua decisão bombástica. Vai fechar as portas da empresa. Com um sorriso sarcástico e sem qualquer traço de empatia, ela soltará a bomba na frente de todos. Eu tenho 65% dessa bagaça aqui, mas como eu falei, não é um business que me interessa. Então eu decidi liquidar a empresa.
Raquel ficará sem chão. Diante da crueldade da inimiga, tentará argumentar, implorar, mas Odete estará decidida a saborear sua vingança até o último segundo. Sem se abalar com os apelos emocionais da ex-vendedora de lanches, ela reafirmará que não está disposta a manter o negócio aberto. Na verdade, eu já fechei, e vocês têm até amanhã para tirar toda a tralha que quiserem levar daqui. Os funcionários, pegos de surpresa, entrarão em pânico. Poliana, assistente e confidente de Raquel, fará de tudo para tranquilizar os colaboradores, mas ela mesma estará prestes a desmoronar. Diante da ruína iminente, restará a Raquel encarar uma nova montanha de dívidas e promissórias que até então estavam sendo quitadas com os lucros da Paladar. Raquel, é uma tragédia. Todos os empréstimos, compras, tudo isso vai virar dívida, lamentará Poliana com os olhos marejados. Raquel, ainda tentando absorver a dimensão do desastre, sentenciará. Então a gente está devendo uma fortuna de novo. Tudo recomeça do zero, ou pior. Do lado de fora, já se afastando do restaurante, Odete dará sua cartada final, sem disfarçar a satisfação diante da ruína da rival. Bom, é isso. Nossa sociedade durou pouco, mas é isso. No Hard Feelings. Cada um paga a sua parte das dívidas e pronto. Assunto encerrado. Com essas palavras frias, a vilã deixará para trás um cenário de devastação. Raquel, atônita, observará os fornecedores se retirando com caixas, os funcionários chorando e a cozinha sendo desmontada. O que antes era símbolo de sua superação e independência, agora se tornará um campo de batalha arrasado pela ambição de Odete Reutemann. O golpe financeiro virá com juros emocionais. Raquel se sentirá traída não apenas por Odete, mas também por Celina, que mesmo tendo investido de boa fé, expôs o negócio ao inimigo sem prever as consequências. A cozinheira chegará a confrontar a ex-sócia para entender como ela foi capaz de deixar a Paladar cair nas mãos da pior pessoa possível. Celina, visivelmente abalada, tentará se justificar. Eu nunca imaginei que a Odete fosse fazer isso. Juro, Raquel, eu só queria ajudar você. Ajudar? Ajudar vendendo sua parte para sua irmã psicopata? Retrucará Raquel com os olhos cheios de raiva e decepção. Você me vendeu, Celina! Raquel volta ao fundo do poço. Sem empresa, sem lucros, sem qualquer apoio institucional, Raquel se verá diante de um buraco financeiro profundo. As dívidas acumuladas com fornecedores, impostos e aluguéis começarão a bater à porta. Bancos passarão a ligar com ameaças de protesto e credores se apresentarão exigindo pagamento imediato. Poliana, fiel até o fim, ajudará a organizar a papelada e tentará manter a cabeça fria. Mas a situação será crítica. A imprensa começará a especular sobre a falência da Paladar. Notícias falsas sobre má gestão e desvio de dinheiro ganharão os jornais sensacionalistas. Tudo patrocinado discretamente por Odete, que não medirá esforços para destruir a imagem de Raquel também no campo público. Reportagens com manchetes do tipo ex-vendedora dá calote em empresários ou ascensão meteórica de Raquel vira caso de polícia se espalharão pelas bancas. Raquel tentará processar Odete, mas logo descobrirá que, legalmente, a vilã agiu dentro do que estava previsto no contrato de sociedade. Mesmo sendo cruel e premeditado, o fechamento da empresa foi feito de forma jurídica, deixando-a sem respaldo legal. Revoltada, ela gritará em meio aos destroços da antiga cozinha. Isso não é justiça. Isso é covardia. Poliana, em prantos, tentará consolar a amiga. Você vai dar a volta por cima de novo, Raquel. Você sempre dá. A diferença é que agora ela mexeu com sua alma. Mas Raquel saberá que o buraco desta vez é mais profundo. A Paladar não era apenas um negócio. Era seu símbolo de dignidade, de redenção. A destruição da empresa não será apenas material, mas simbólica. Odete conseguiu atingir o coração de Raquel. A humilhação se alastra. Nos dias seguintes, Raquel passará a ser evitada por antigos parceiros comerciais e clientes. Algumas pessoas começarão a vê-la como uma aventureira irresponsável.
O telefone da casa tocará sem parar, com novas cobranças. O aluguel da sede do restaurante, que havia sido renegociado por Celina em seu nome, também será cancelado por falta de pagamento. Raquel, sem saída, terá que devolver o imóvel. Ao entrar pela última vez no espaço da Paladar, já vazio, Raquel andará lentamente entre as paredes nuas, tocando as bancadas com nostalgia. Cada canto contará uma história. O começo humilde, os clientes que acreditaram nela, os almoços cheios, os jantares comemorativos, os brindes silenciosos com Poliana no fim de um expediente puxado. Tudo agora será pó. Ela deixará uma rosa vermelha sobre o antigo balcão e sairá sem olhar para trás. Odete Reutemann segue impiedosa. Enquanto Raquel amarga sua queda, Odete comemorará em grande estilo. Em sua cobertura luxuosa, ela brindará com champanhe. Eu avisei que com essa mulher a minha paciência era zero, dirá Odete, erguendo a taça. Ela se achou demais. Achou que podia peitar uma Reutemann. Marco Aurélio rirá, mas soltará uma observação venenosa. Agora só falta derrubar o Ivan. Ele anda muito quieto. Cada coisa a seu tempo, Marco Aurélio. Cada coisa a seu tempo, responderá Odete, deixando claro que ainda tem outras cartas na manga. Mesmo diante do caos financeiro e emocional, Raquel se recusará a mendigar perdão ou apoio da família Reutemann. Orgulhosa e resiliente, decidirá encarar a nova fase com a mesma força que a tirou das areias de Copacabana no passado. Recusará a ajuda de Celina, que insistirá em tentar reparar o erro e evitará qualquer aproximação com Afonso ou Ivan. Nos últimos momentos dentro da antiga sede da Paladar, Raquel respirará fundo, limpará uma lágrima solitária que escorrerá pelo rosto e dirá a Poliana: se ela pensa que acabou comigo, está muito enganada. Eu caí, mas ainda sei levantar. Poliana tentará sorrir, emocionado. Eles sairão lado a lado, levando consigo apenas uma caixa com papéis e um avental dobrado. O restaurante estará vazio, mas a chama da dignidade de Raquel continuará acesa, ainda que vacilante diante da escuridão. E lá fora, um novo desafio já estará à espera. A tensão entre Celina e Maria de Fátima atingirá níveis explosivos. A vilã, sempre à frente em suas manipulações, conseguirá virar o jogo no momento exato em que Celina estiver prestes a detoná-la perante toda a família Reutemann. A megera descobrirá um segredo obscuro da tia de Afonso e usará a informação como moeda de troca para se manter no topo. Tudo começará quando Celina, cada vez mais desconfiada dos sumiços misteriosos de Fátima, decidir tomar uma atitude. A executiva notará os horários incomuns e os disfarces que Fátima passará a usar para sair da mansão sem ser notada. Estranhando tanto sigilo, ela passará a seguir a jovem discretamente. A perseguição culminará num flagrante revelador. Celina verá a golpista entrando em um apart-hotel na zona oeste do Rio. A madame, que jamais imaginaria ter que bancar a detetive, fará de tudo para arrancar informações da recepcionista do prédio, mas não conseguirá detalhes sobre os visitantes. Ainda assim, ao observar Fátima entrando com chave própria e sendo recebida com familiaridade por funcionários, ela concluirá que a jovem mantém ali um esconderijo. A cereja do bolo, no entanto, virá em seguida. Celina verá César saindo pela mesma porta do apart-hotel minutos depois. A revelação deixará a tia de Afonso em choque. Não é possível. Isso não pode ser coincidência. O ex-namorado dela, nesse mesmo lugar? Ela está enganando o meu sobrinho, isso sim, murmurará, visivelmente alterada, enquanto se afasta do local. A desconfiança de que Fátima e César continuam se encontrando reacenderá o desejo de expor a vilã para toda a família. Mas Celina ainda não saberá com quem está lidando. Enquanto Celina se inquieta com a descoberta, Fátima, mais esperta do que nunca, também estará ligada nos passos da rival.
Ao perceber mudanças sutis no comportamento da tia do marido, a vilã suspeitará de que está sendo vigiada. A intuição de Fátima, mais uma vez, se confirmará. Ela desconfiará ainda mais ao flagrar Celina dando ordens a Eugênio para que as multas do carro sejam quitadas discretamente, sem que o motorista seja questionado sobre as infrações. A vilã passará, então, a investigar o conteúdo dessas multas. Com o apoio de César e Olavo, seus comparsas habituais, ela solicitará um levantamento detalhado das infrações cometidas no veículo da família. O que encontrarem deixará Fátima intrigada. 3 multas foram aplicadas em frente a um restaurante simples em Jacarepaguá, local que, aparentemente, não faria parte da rotina da aristocrática Celina. Determinado a entender melhor a situação, o trio irá até o endereço indicado. Lá, serão recebidos por uma gerente simpática, mas desavisada, que revelará mais do que devia. A dona Celina esteve aqui 3 vezes nas últimas semanas. Ela veio resolver um problema com a entrega da maionese que chegou estragada. Ela até se apresentou como sócia da empresa fornecedora, a tal da Paladar, explicará inocentemente. Fátima arregalará os olhos diante da revelação. A conexão entre Celina e a Paladar, empresa da sua mãe Raquel, será um prato cheio para a chantagem. Mas é claro, ela está enfiada até o pescoço na empresa da minha mãe, e tudo escondido da Odete e da Heleninha. Ai, se a Heleninha descobre, se a dona Odete descobre, Celina tá ferrada, pensará a vilã com um sorriso venenoso no rosto. De volta à mansão, Fátima entrará triunfante, com um brilho de vitória nos olhos. Ela se deparará com Celina na sala de estar, impaciente, esperando o momento certo para confrontá-la. Fátima, podemos conversar? Começará a madame, num tom contido, mas com evidente tensão. A vilã assentirá, fingindo inocência. Por que você tem um apart-hotel alugado em Jacarepaguá? Questionará Celina, de maneira direta. Fátima, sempre habilidosa em sair de situações difíceis, fingirá surpresa e responderá com ares de vítima. O clima aqui não me faz bem, Celina. Para quem não está acostumada com a sua frieza, é difícil. Aluguei aquele lugar porque eu preciso respirar, pensar, ter um canto meu. Mas Celina não deixará barato. Ah, claro. E quem respira com o ex-namorado, não é mesmo? Eu vi o César lá hoje. Os dois no mesmo lugar, no mesmo dia? Acha mesmo que eu sou idiota? Disparará, já sem paciência. Em seguida, ameaçará. Eu vou contar tudo para o Afonso agora mesmo. Ele vai saber quem é você de verdade. Será nesse instante que Fátima virará o jogo com uma única frase. Acho ótimo você querer contar para ele. Mas antes, será que a dona Odete vai gostar de saber que a irmã dela tá metida até o pescoço na Paladar, junto com a minha mãe? Será que a Heleninha vai continuar tratando você como um ídolo quando descobrir que você ajudou a ex do Ivan a crescer na vida? Celina ficará pálida. A ameaça será certeira. Ela saberá que Fátima descobriu seu segredo e que, se falar qualquer coisa, poderá ser destruída diante da família. A golpista continuará pressionando com um sorriso debochado. Você não imaginava que eu também sou boa de farejar, né? Descobri direitinho suas idas ao restaurante. A gerente lá falou tudo. Até que você se apresentou como sócia da Paladar. Acha mesmo que eu não ia usar isso contra você? A partir desse ponto, a convivência entre as duas virará uma guerra silenciosa. Celina, acuada, passará a evitar confrontos diretos, mas não desistirá da ideia de tirar Fátima de sua família. Ainda assim, ficará impossibilitada de agir de forma precipitada, temendo que a vilã revele seu envolvimento com Raquel, a poderosa Odete Reutemann. Nos corredores da mansão, Eugênio notará o clima de tensão. A dona Celina tá estranha, mais calada, e a Fátima tá até assobiando. Comentará com os funcionários da casa. A falsa tranquilidade da nora contrastará com o estado de alerta da tia do marido, que silenciosamente começará a arquitetar um novo plano
para expor Fátima sem se comprometer. Fátima, por sua vez, sentirá o gostinho da vitória. Mais uma vez, conseguirá usar as próprias artimanhas da rival contra ela. Mas a vilã não se contentará apenas em manter o controle. Ela pensará em ir além. Se eu quiser mesmo, derrubo a Celina de vez. Só que ainda não é o momento. Ainda posso usar isso como moeda de troca para muita coisa. Em paralelo, César e Olavo pressionarão Fátima para saber se ela vai manter o silêncio sobre a sociedade entre Celina e Raquel. Você vai chantagear mesmo? Perguntará Olavo. Claro que vou. Isso é só o começo, responderá a vilã, deixando claro que o segredo será explorado até a última gota. A tensão aumentará ainda mais quando Odete Roitman passar a se interessar pelos números da Paladar, que apresentarão um crescimento expressivo. A magnata exigirá que Afonso traga detalhes da empresa, despertando o pânico em Celina. A possibilidade de Odete descobrir o envolvimento da irmã em um negócio liderado por Raquel, sua maior inimiga, a deixará sem dormir. Enquanto isso, Heleninha notará o nervosismo da tia e começará a fazer perguntas. Você tá diferente, Celina. Tá escondendo alguma coisa? A madame desconversará, mas a desconfiança será plantada. E Maria de Fátima seguirá implacável, cada vez mais segura de que nada poderá detê-la, ou quase nada. Com o segredo de Celina nas mãos, Fátima passa a agir com ainda mais ousadia dentro da mansão Roitman. Nas refeições em família, a vilã passa a provocar indiretamente a tia do marido, insinuando que a Paladar está crescendo com o apoio de investidores anônimos. Celina, cada vez mais tensa, evita encarar Odete ou Heleninha, temendo que qualquer deslize possa levantar suspeitas sobre sua ligação com Raquel. Afonso, por sua vez, começa a notar o comportamento estranho das duas mulheres mais próximas. A tensão velada nos almoços, os olhares atravessados e o silêncio constrangedor o colocam em alerta. Alguma coisa está acontecendo e ninguém quer me contar, comentará com Eugênio, que apenas abaixará a cabeça e mudará de assunto.